Olá, Mônica Lamesa aqui e hoje nós estamos no dia 2 da última jornada do Nutri Hospitalar. Hoje eu vou falar de posicionamento e vou trazer aí estratégias, instrumentos para você se tornar uma nutricionista, ser uma autoridade aí na nutrição hospitalar. Enfim, se você estiver começando a carreira e estiver com dificuldade, eu tenho certeza que esse conteúdo também vai te ajudar. E esse conteúdo de hoje, essa aula, ela está pautada aí, né? Está baseada em dois grandes pilares. Mas antes da gente começar aqui, né, a nossa aula de hoje, deixa eu dar boas-vindas. Boas-vindas para quem está chegando, sejam bem-vindos. Por gentileza, digam aí para mim se vocês estão me ouvindo. Giane, boa noite. Boa noite para todo mundo. Estão me ouvindo bem, gente? Hoje eu vou num ritmo mais slow motion, tá, gente? Tô perguntando se vocês estão me ouvindo, porque ontem eu comecei, né, meti os dois pés no acelerador e fui embora. Então, deixa eu falar aqui com a galera pra saber se vocês estão me ouvindo bem. Ok? Áudio ok, gente? Dê um ok aí pra mim pra saber se vocês estão me ouvindo bem. Quero saber também quem tá aqui comigo hoje, né? Você já assistiu a aula de ontem? Deixa eu ver aí, galera. Estão me ouvindo? Ah, maravilha. Já tá aparecendo um sim aqui. A gente no Instagram tem um tiquinho de delay, né, gente? Então eu sei que quando eu tô falando aqui, leva uns segundinhos para vocês me ouvirem. Perfeito. Maravilha. E sabe o que eu quero saber hoje, que eu acabei não perguntando ontem? Eu quero saber de onde vocês são, de que estado. Fala aí pra mim. Eu sou de São Paulo, tá, gente? Gente, eu coloquei umas 3 roupas pra vir dessa aula pra você aqui hoje. Aqui, tô em São Paulo, né? E a gente tem vivido as 4 estações. A gente ficou sem energia na semana passada. É que foi voltando aos poucos para algumas pessoas. Na sexta-feira, lembrei, na sexta-feira voltou energia, voltou só 16 horas depois. E aqui, na minha região, tá voltando aos poucos para algumas casas, tá uma loucura. Ó, o pessoal tá falando aqui Rio de Janeiro, Goiás, fiquei jogando conversa fora até aparecer de onde vocês são aqui, eu quero saber. Minas Gerais, Niterói, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Teresina, Piauí. Gente, quem sou eu para falar de calor aqui, né? Deixa eu ver quem é de Teresina. Ranara. Que nome diferente, nome bonito, nome lindo. Quem sou eu para falar de calor, né, gente? Na verdade, assim, a gente tem sofrido as 4 estações aqui. Então, hoje eu já passei frio e já passei calor. Aí botei uma roupa para entrar aqui com vocês e comecei a derreter. Eu falei, não, eu tive que correr para ir trocar uma roupa para ficar mais confortável pra gente conversar no dia de hoje. Paraná, Rio de Janeiro, São Gonçalo. Maravilha, gente. Que honra. A Dalgisa tá aqui também, minha aluna. Ceará, Sergipe, Minas Gerais. Gente, fala pra mim se isso aqui não é bom demais. Gente, ontem eu cheguei com os 2 pés, eu já queria falar de sistematização, de cuidado nutricional. Hoje eu tô aqui, já perguntando de onde vocês são, pra gente se conhecer um pouquinho melhor, se conectar. E eu já falei um pouquinho de mim, já falei que sou de São Paulo. E tô vendo, enfim, muitas pessoas entrando e, enfim, a gente tá chamando o pessoal lá nos grupos. Mas eu queria me apresentar um pouco, se você ainda não me conhecia, não tinha participado de nenhum evento meu, jornada. Eu vou até te explicar por que eu vou contar essa história. Por quê? Eu fui nutri hospitalar por muito tempo e eu me sinto uma pessoa privilegiada e abençoada, assim, pelo divino. Por quê? Eu logo na minha primeira experiência, eu diria, de estágio, eu fui logo para o hospital. Foi um presente de Deus, na verdade, né? E foi uma profissão que eu percebi que fazia muito sentido para mim. Depois, com o tempo, eu acabei decidindo seguir. Fiz técnico em nutrição a princípio. Nos dias de hoje, a gente sabe, né? Estão muito bem estabelecidos e é muito claro o papel do técnico de nutrição e do nutricionista. Mas era muito menos quando eu comecei, né? E isso foi em 95, tá? Minha primeira experiência. E ela foi maravilhosa.
fiz estágio num hospital público e já conheci bastante sobre dietoterapia e eu conheci nutricionistas que eram assim sensacionais. Uma delas me encantou, sabe? Porque ela era muito respeitada pelos médicos. E olha só, um hospital público. Para vocês terem uma ideia, quem dava aula de passagem de sonda para os residentes, para o R1, era essa nutricionista. E eu olhava para aquilo e pensava comigo, uau, né? Uma nutri ensinando médico, como é que é isso aí, né? Como é que é essa história? E era isso, ela era extremamente respeitada, tá? Extremamente respeitada. E olha só, gente, eu tô falando, né, de mais de 20 anos, né, gente? Olha só, 90 e uns tanto aí, né? 95, 2023, dá até pra errar as contas, né, gente? Muito tempo, não quero fazer conta, não. Mas, naquela época, a gente já usava, eu lembro, eu tenho essa recordação de que ela ensinava, e o protocolo deles, lá naquela época, gente, que hoje em dia a gente até considera padrão ouro, era fazer a radiografia para saber se a sonda estava bem posicionada no paciente. Veja bem, ela não ensinava o médico, né, passar sonda no paciente, mas ela fazia como se fosse uma aula prática, né, com instrumentos, com boneco, levava a guia, a sonda, tudo certinho. Mas como padrão para os médicos naquela época saberem, nesse hospital já fazia o raio-x para saber se a sonda estava na posição certa ali ou na posição gástrica, enfim, né? E olha que interessante isso. E depois, quando eu terminei o colégio técnico, eu fiquei na dúvida. Eu era muito nova, né? Muito jovem, tinha 17 para 18 anos e me perguntaram. Eu lembro que foi até minha supervisora de estágio, eu já estava fazendo estágio nessa época, já tinha terminado de hospital e tinha ficado apaixonada. Fiz bastante trabalho ajudando os nutricionistas, cheguei até a visitar paciente, né? Então, os estagiários do técnico de nutrição mesmo, naquela época até podia, fazia visita para o paciente logo após o almoço, para saber como é que tinha sido a ingestão. Olha que interessante, né, gente? Então, assim, ó, coisa de mais de 25 anos aí passados, e hoje eu sei que tem um hospital que nem isso faz, né? Então, eu fiquei na dúvida e uma nutri me perguntou, e aí você já sabe o que você vai fazer na faculdade? E aí eu fiquei na dúvida, não sabia se eu fazia direito, biologia, porque eram disciplinas que eu gostava muito, né? E aí eu decidi fazer nutrição. E aí, por que eu tô, né, contando essa história aqui pra vocês? Porque eu tive uma trajetória belíssima, né, em vários hospitais públicos, de referência. Esse não foi o único público que eu acabei trabalhando, mas depois eu trabalhei como CLT por 6 anos numa outra instituição grandiosa, um hospital de alta complexidade. Trabalhei em outras instituições, maternidade, hospital de clínica geral, e depois eu fui para um hospital de oncologia, onde eu fiquei muito tempo, né? Um hospital de referência muito grande aqui de São Paulo. E eu cheguei lá como nutri da produção, como nutri da UAN, e para cuidar também de lactário. Então, eu já tinha uma experiência anterior de lactário, dos outros hospitais que eu trabalhei. E nesse outro, o hospital era muito pequenininho, então eu tirava de letra. E chegou num dado momento que eu entendi que o hospital ali tinha ficado pequeno para mim, né? E hoje é um prazer enorme estar aqui falando de nutrição hospitalar para o Brasil inteiro, né? Tô contando essa história para chegar aqui e dizer isso para vocês, né? Que assim, que orgulho e que honra, né? Ser esse nutricionista que está fazendo esse movimento, né? Brasil afora. Então, chegou um momento que eu estava trabalhando em hospital, que era de oncologia, de referência, um dos maiores, enfim, aqui da América Latina. E chegou um momento que eu entendi que já tinha dado ali pra mim, né? Eu tinha vontade de fazer transição de carreira, tinha vontade de ser professora universitária, mas as rotinas não se cabiam. Então era difícil para conseguir conciliar as duas coisas. Então eu acabei decidindo por sair do hospital para exercer a atividade de professora universitária
mas consegui, paralelamente, fazendo trabalhos com menor demanda, né, do que estar presente no hospital como gestora da área o tempo inteiro, eu fazia, né, fiz muitos trabalhos de consultoria com uma empresa por bastante tempo, fiz também por bastante tempo, mas também realizei esse sonho de ser professora universitária. E é muito diferente quando você ensina uma coisa que você ama de paixão. Então, na faculdade, eu tinha dificuldade de falar tudo de hospital que eu sabia, que eu conhecia, e mesmo sabendo que a grade era pobre da graduação, mas não cabia, né? Não existia tempo para isso e eu tinha uma ementa que eu precisava seguir, precisava respeitar e eu não podia desrespeitar, enfim, toda aquela estrutura que já tinha sido montada. E eu trabalhei, inclusive, em mais de uma universidade e essa é uma realidade de diversas instituições de ensino que formam nutricionistas no Brasil. Então, as instituições de ensino, elas formam profissionais generalistas. Então, se você quer ser nutricionista hospitalar, você vai ter que se especializar, você vai ter que fazer outros cursos, vai ter que entender um pouco mais desse assunto, enfim, estudando, né, se especializando, fazendo cursos de capacitação, não tem jeito. Se você gosta de alimentação escolar, a mesma coisa. Se você gosta, por exemplo, você quer seguir a carreira de nutricionista de consultório, provavelmente você vai ter que se especializar ou em esporte ou medicina do esporte, enfim, nutrição esportiva, enfim, hoje tem tantas áreas, né, gente, para atendimento, nutrição da mulher, climatério, nutrição do idoso, enfim, a gente, né, pelo menos a parte de consultório, assim, se expandiu de uma maneira, assim, gigantesca. Então, imagina, o nutri de consultório, o tanto que ele não tem que se aprofundar ou eventualmente até decidir que área que ele vai trabalhar. Não, vou atender crianças, então você vai estudar só sobre pediatria, enfim, alimentação infantil e tudo mais. Então, qualquer área que você vá buscar depois que você se formar, você vai ter que se capacitar. Porque o papel das instituições, das faculdades, é formar profissionais generalistas. Então, por isso que a gente sai eventualmente com aquela sensação de poxa, que raso, né? Eu me lembro dos meus alunos chegando na faculdade, teve um período que eu cheguei a fazer coordenação de curso também, então por isso que eu conheço tão bem a grade, e os alunos recém-formados chegavam para mim e falavam: Pro, eu não estou me sentindo pronto, né? Pro, não estou me sentindo segura, não estou me sentindo seguro para começar. E esse sentimento, ele era legítimo e dava para entender. Então, assim, você precisa ser aquele profissional que vai se aprofundar, tem clareza disso, tem entendimento do que você busca, né? De qual é o seu objetivo e de qual é o seu propósito e segue ali o teu caminho, né? Tem gente que fica ali meio que perdido, né? Faz uma pós-graduação, faz 2, faz 3, não arruma emprego, não sabe porque não consegue encontrar trabalho. E a questão tá só aqui. A Fernanda tá perguntando se tá só aqui. Tá só aqui. Não tá no YouTube. Tá só aqui. E aí, as pessoas ficam se perguntando, né? Fez 1 pós, 2, 3 e não consegue emprego na área hospitalar. Eu tô falando só de hospital agora, tá, gente? Então, por que o Nutri não consegue emprego na área? É por isso que eu comecei, inclusive, de chamar, né, os nutricionistas da minha comunidade de Nutri-Raro e Nutri-Rara. Por quê? É qualquer profissional que consegue trabalhar na área hospitalar? Não, não é qualquer profissional que consegue trabalhar na área hospitalar, né? Porque você precisa ali ter uma série de pré-requisitos que não necessariamente é uma pós-graduação. A gente vê muitas vagas, por exemplo, no LinkedIn, onde tem ali, né, às vezes pedindo uma pós-graduação ou uma vivência anterior na área, mas não necessariamente essa pós-graduação é o que vai te fazer alavancar ou te mudar de nível. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, quais são esses pilares que você precisa ter, né, sedimentado aí enquanto profissional para você se tornar uma autoridade? E eu vou falar, né, nesse assunto hoje com base na realidade no bastidor, que é ser um nutricionista hospitalar. Então, eu já te diria de bate-pronto que não existe espaço para, assim, me dá uma chance, me dá uma oportunidade, ninguém quer me ajudar.
Não tem espaço para isso dentro dos hospitais, gente. Eu vou dizer mais, dentro de empresa e de instituição nenhuma. Por quê? Porque as empresas, elas têm negócios, são business, né? Eles precisam ganhar dinheiro. Um hospital particular também, em um hospital de SUS bem gerido, bem gerenciado, também vai se preocupar com a questão de custos, né? Então é importante a gente ter esse primeiro olhar. Os hospitais vão buscar, vão contratar profissionais que resolvam os problemas que eu tenho aqui. E muitas vezes, gente, os problemas são enormes. Do tipo, não tinha nutricionista aqui antes. Então não se espante se você for contratada para trabalhar no hospital e não tiver nada. Eu tenho alunas que vêm para o meu curso, vêm para a minha capacitação, para a formação e falam assim, gente, fui contratada para implantar tudo, não tem nada lá. Eu sou a primeira nutri daquele lugar. Aí eu falo, parabéns, você está no lugar certo. A amiga está perguntando aqui, para se especializar em nutrição e saúde pública, qual caminho seguir? Amiga, você está numa jornada do Nutri Hospitalar. Veja bem, eu não vou falar de saúde pública aqui. Eu só vou falar de quê? Nutrição hospitalar. Tá? Então, ontem, fazendo aqui um preview, né? Um resuminho da aula de ontem, falei de sistematização do cuidado nutricional, 3 pilares para o nutricionista dominar toda a assistência, que são, né, basicamente a admissão, que todo nutricionista faz bem e faz bem feito, pelo menos a maioria das que eu conheço fazem. Aí a gente vem, né, uma base assim extremamente importante e mal feita, que é o acompanhamento nutricional, que tem uma série de questões, variáveis, fatores de risco envolvidos, vulnerabilidade do paciente, né? Que depende ali, precisa muito do nutricionista, e aí é onde o nutri se perde. Por quê? Porque na faculdade ele aprende uma doença, 2, 3, um paciente ali com várias doenças ao mesmo tempo. Quando ele chega no hospital, quantos ele tem para atender? 30, no melhor do cenário. No melhor dos cenários, 30 pacientes. O que ele faz? Ele tria todo mundo. Ele faz avaliação objetiva em todo mundo? Sabe Deus lá, né? Então eu falei de admissão, acompanhamento, e aí o trabalho do nutricionista começa a ficar capenga, porque ele já não sabe o que fazer, porque ele mal dá conta de fazer a triagem em todos que ele admitiu, quem dirá dar sequência. E nesse meio tempo, né, seja esse paciente clínico ou cirúrgico, acontece muita coisa com ele. Ele está precisando ali de muito acompanhamento teu, nutricionista. Só que você está perdida nas suas demandas. Porque a gente não aprende essa sistematização do cuidado na faculdade, em pouca pós-graduação, eu diria, tá? Porque muita pós-graduação de nutrição clínica é mais, né? É mais do mesmo, uma imersão do que você aprendeu em nutrição clínica na faculdade. E o último pilar que eu falei na aula de ontem foi deshospitalização, que é onde o paciente também mais precisa do nutricionista. O que o nutricionista muitas vezes faz? Graças a Deus que o paciente foi embora. Graças a Deus que ele foi embora, menos um para eu atender. Esse paciente vai sem orientação de alta para casa. Às vezes ele está com dieta enteral. E não é só o paciente que tem dieta enteral que precisa de orientação de alta, né, gente? Então, assim, esse paciente pode ser que ele tenha passado por um procedimento cirúrgico e está num processo de evolução e ele precisa dessa orientação, a família também. Como é que ele evolui? Como é que ele dá sequência
né? Como é que ele dá seguimento ao tratamento? Será que se ele for um paciente de câncer não faz sentido ele ter um acompanhamento nutricional no pós-alta? Num ambulatório de nutrição? E se no hospital que você trabalha não tem ambulatório, você pode fazer o quê? Oferecer o seu serviço. Falamos disso ontem. Né? Inclusive a gente vai falar do workshop que vai rolar, né? Para quem entrar na mentoria e vai participar. Que é um workshop de atendimento em home care. Você pode atender, né? Nas clínicas de home care, se você é recém-formado, por exemplo, para conquistar experiência, ou você pode fazer uma renda extra. E assim, a gente falou disso ontem também, gente, nem sempre é por dinheiro, mas é sempre bom ter uma renda extra, não é? Eu mesma fui nutri hospitalar por bastante tempo e trabalhei, né, fora do horário do hospital, saía do hospital e ia para uma clínica atender, atendia de sábado. Fiz isso, né, durante um período aí da minha trajetória profissional. Então, o momento que o nutricionista, né, pode estar ali presente, marcando ali, né, falar, vou marcar a presença aqui, eu vou mostrar para esse paciente que ele precisa de mim, vou mostrar que eu sou importante, que eu sou autoridade, que eu falo de alimentação, eu dou orientação de alta, não é o médico nutrólogo, ele não vai voltar, né, no retorno de consulta com o médico nutrólogo, ele vai voltar comigo. Você, ó, some, você dá graças a Deus, coitado, foi embora. Então falamos disso ontem, né? Então a amiga que perguntou se eu vou falar de saúde pública, não vou falar de saúde pública, né, galera? Né? A Priscila tá falando, tá solicitando, não tá conseguindo participar. Pri, pelo Instagram, a gente não tá fazendo nada pelo Zoom, não tem onde entrar, tá? Deixa eu ver aqui, gente, eu tô vendo que vocês estão mandando um coraçãozinho aí, faz sentido, gente, que eu tô dizendo aqui pra vocês? Então, fiz um resumão da aula de ontem. Eu vou pegar esse gancho do Nutri que não se valoriza, porque se um nutricionista conhece o seu valor, ele vai fazer propaganda para o paciente. E aí eu já vou começar a falar aqui por que você não faz propaganda de si mesmo. A Letícia está falando, trabalho em um hospital onde a nutrição foi implantada com a minha contratação. Trabalho árduo, mas muito satisfatório ver o setor sendo consolidado através do seu trabalho e da sua equipe. Não é verdade, Letícia? Disso e tudo. Então, gente, nutricionista, acabou de ser contratada. Gente, eu já tive 2 alunas que conseguiram a tão sonhada vaga na área hospitalar. O que aconteceu? Elas entraram lá. Tava tudo uma bagunça. Tava um caos. Elas ficaram um mês e elas foram embora. Aí falaram assim pra mim, eu não, fui embora, aquele lugar é muito desorganizado. Muito desorganizado aquele lugar. Eu falei, filha, você não entendeu que te contrataram para botar ordem naquele lugar? Aí depois reclama que gestor, diretor de hospital não valoriza nutricionista. Se não é o nutricionista que vai colocar ordem, arrumar aquilo, sistematizar o cuidado, quem é? O médico. Ontem choveu nutricionista aqui, ó. Pra mim é ser nutricionista mimizenta, gente. Desculpa. Né? Vou fazer 50 anos, não consigo mais ter papas na língua. Nutricionista mimizenta falando. O médico fica ocupando o nosso lugar, porque você deixa. Você deixa. Vou contar a história do nutrólogo. Então, assim, eu, inclusive, por mais de uma vez corri o risco de perder meu emprego. Mas, por quê? Eu me posicionei. Né? Teve médicos que quiseram dizer, aqui faz assim ou faz assado. Até gerente de enfermagem já quis ser minha chefe. Teve um momento que eu era líder do serviço onde eu trabalhava, mas ela queria que a nutrição não respondesse para a diretoria clínica do hospital. Queria que respondesse para a enfermagem. Para quê? Para a banda tocar lá do jeitinho que ela queria. Eu falei, minha filha, aqui não. Eu falei, olha, de nutrição, quem entende é nutricionista. Então, gente, olha, a gente precisa ter essa coragem. Coragem de se posicionar e coragem de não agradar, porque é isso. Né, situação de enfrentamento, né? A Adri tá falando, comigo foi assim. Porém, meu caso já teve nutri, mas ela não fez nada. Eu implantei o que eu sabia, eu fui buscando coisas para poder implantar. É isso. Deixa eu ver o que mais, se vocês fizeram alguma pergunta, só para não perder a pergunta aqui.
Tá, gente, tá gente no mesmo bolo, né? Falando aí que tá começando a implantar e sem nada. Ainda bem que a Maíra tá falando, ainda bem que hoje em dia tem pessoas como você competentes e com conteúdo acessível para as nutris. Antigamente era assim, vai ler artigo, vai ler livros, a sua experiência vale ouro na prática. Pois é, né, Má? Antigamente a gente não tinha pessoas compartilhando. E a gente tem uma questão muito importante que eu falo muito para as minhas alunas e muito lá na minha comunidade, gente, da formação em nutrição hospitalar. Como eu trabalhei muito em hospital, eu trabalhei bastante tempo em UAN também. Mas UAN eu sentia menos. Mas na área hospitalar eu sinto que nutricionista não gosta de compartilhar. Nutri não gosta de compartilhar. Infelizmente. Né? Então, e ontem, inclusive, eu falei disso, sabe? De eventualmente, tem um médico nutrólogo se posicionando de alguma maneira, tem a Nutri de produção, inclusive até falei, gente, chama a amiga, né, a Nutri de produção, porque se você não tiver junto com ela, você não vai ter excelência no seu trabalho, né? Então eu já vou fazer essa solicitação agora, clica aqui no aviãozinho, chama a colega, chama a Nutri da UAN, lá da produção do seu hospital. Clica aqui no aviãozinho, bora chamar mais gente e compartilhar mais esse assunto para chegar em mais pessoas, porque vocês vão precisar. Ó, a gente tá falando, sou líder e tenho dificuldade para me impor com os colaboradores. Alguma dica? Amada, fica até o final. Você vai falar, Mônica, porque eu não tinha participado de nenhum evento contigo antes. Olha só. Eu vou falar disso, Gi, na segunda etapa aqui da nossa aula, tá? Então, olha só. Então, ontem falei de 3 pilares e hoje eu já comecei aqui, né? Arrebentando, falando que você precisa se posicionar e que, inclusive, tem nutricionista que fica reclamando de médico, mas não faz nada para mudar a situação, tá? É coragem de não agradar. É isso que a gente precisa. Mas olha, hoje a gente vai trouxe o assunto em 2 pilares. O primeiro deles, que é mais breve, inclusive eu elaborei até um material de apoio para te ajudar nisso. Por quê? Eu já notei esse problema com nutricionistas recém-formadas que querem trabalhar no hospital, tá, gente? Então, assim, fica aqui quem é nutri de hospital. Quem tá estudando, não sabe se vai passar de público. Hello, tá? Quer trabalhar com nutrição hospitalar? Fica aqui. Então, nutri recém-formada, nutri que já tem ali um tempinho de formação, nutris que já tem 5 anos de experiência, nutris com 10 anos de experiência. O mesmo problema foi percebido. Eu percebi o mesmo problema com todas essas profissionais. Qual é o problema? Quem adivinha aí? Quem quer arriscar? Qual que você acha que é o problema que está relacionado ao profissional? Em termos, para se posicionar. Coloca aqui para mim nos comentários, né? Ó, a Paty já levantou, mas Paty, você está aprendendo, gata, porque você é minha aluna, você faz parte da mentoria, você está lá na comunidade. A Fabi tá falando que quer mudar de área, né? Insegurança, Gleice. Insegurança. Não é falta de preparo técnico, mas é insegurança. Né? Tem gente aqui que já trabalha, ó, tem gente que tá escrevendo comunicação, insegurança, dá-lhe insegurança, dá-lhe insegurança, insegurança. Não é falta de protocolo, não, amada, né, não. Né? Até para isso já tem solução, porque eu tenho uma capacitação só para ensinar nutricionistas estruturarem os protocolos no ambiente hospitalar. E quem entrar na mentoria amanhã vai ganhar a capacitação em protocolos. Tá? Já tô dando spoiler, não é nem pra falando, já tô aqui falando. Né? Uma super promoção de Black Friday. Vocês não vão acreditar, gente, tá?
sensacional, surreal. Você fala, Mônica, não, agora eu vou dar jeito na minha vida como Nutri hospitalar e deixar essa insegurança de lado de uma vez por todas. Então, gente, o problema maior dos profissionais é a insegurança. A Letícia está falando insegurança em falar tecnicamente e mostrar a importância da nutrição na recuperação do paciente. A Letícia tirou uma fotografia minha de uns 20 anos atrás. Mais, uns 22. Acho que uns 22. Porque, graças a Deus, durou pouco. Durou pouco. Porque assim, gente, o que que faz você se sentir mais segura? Ter mais propriedade, né? Ter mais autoconfiança. É autoconhecimento. É a sua autopercepção. Então, quando você tem entendimento, por que que você tem essa insegurança, né? E eu vou dizer qual é o outro problema que está na sequência. Não é conhecimento técnico. Tá aqui, Sawak.2, eu não sei o teu nome. Não é. Sabe por quê? Por que existem nutricionistas, por exemplo, recém-formadas com 3 cursos de pós-graduação e essa insegurança não vai embora? Ela não vai embora. Por quê? Porque você não se conhece, não tem, né, conhecimento e não tem autopercepção de quem é você. Ó, a Larissa acabou de entrar, a Larissa foi minha mentorada, fez mentoria de recolocação profissional comigo. Uma profissional incrível, maravilhosa. Falei com ela de tarde, que eu ia citar o exemplo dela. Eu até tinha desistido e ela apareceu aqui agora. Gente, assim, o que o ser humano tem normalmente? O que ele faz? Ele se compara. Né? Se compara com outras pessoas. A Gi tá falando, sou Nutri, quero muito ser Nutri hospitalar. Já mandei inúmeros currículos, só fui chamada para entrevista uma vez no hospital. Quais dicas poderia dar? Fica aqui até o final, Gi. Fica aqui até o final. Então, gente, assim, o que a gente faz? A gente acha que as outras pessoas são melhores que a gente. Você não acredita na sua história. Porque assim, se você olhasse para quem é você hoje, e aí, ó, a Gi, deixa eu ver, a Gi colocou, vou usar você como exemplo, Gi. Quero ser Nutri hospitalar, já mandei currículos e fui chamada para entrevista no hospital. Vamos supor, Gi, que você... a Lari tá falando, maravilhosa, muito orgulho de te conhecer e conhecer o teu trabalho. Tanto que a gente tá trabalhando juntos aqui, né, gente? Olha, a Larissa vai participar também, gente, do workshop de home care. Larissa vai ser professora. Então, ó, vejam onde as coisas, né, chegam, né? A Larissa foi minha mentorada e hoje ela vai ser, né, futuramente, né, daqui pouquíssimos dias, né, Lari, professora de um dos meus cursos, tá? Então, assim, alguém escreveu aqui autossabotagem, né? Então, assim, você... Nutri que acabou de se formar, você tá se sentindo ali insegura. Olha pra você, 3 anos atrás. Se olha lá quando você estava no primeiro ano de faculdade. Você é a mesma pessoa? Você sabe o mesmo de nutrição que você sabe hoje, depois de formada? Você que tem 5 anos de formada. Você é a mesma profissional de 5 anos atrás? Como é que é a tua história? Se você pudesse contar a sua história, como é que você contaria? Mas olha, faz isso com clareza. Com começo, meio e fim. Você que tem 10 anos de formada. Olha para a tua história. Mas não. A gente olha pro lado. Aí uma colega fez uma pós-graduação e aí ela conseguiu a vaga. Mas você não conhece a história dela. Porque assim, quando a gente conhece a nossa própria história e tem essa autopercepção, e você fala, uau, de onde eu vim e olha onde eu consegui chegar. Se você pensa assim,
eu não vou valorizar essa pessoa? É claro que eu vou valorizar a pessoa, mas a gente tende a fazer o quê? A gente cria expectativas, a gente gera, né? A gente se projeta no outro, mas você não olha para si mesmo, né? E qual que é a sua autopercepção? Então, por que eu estou dizendo isso, gente? Porque assim, já tem uns 2, 3 anos que eu estou fazendo esse trabalho na internet, e aí eu contei aqui no começo dessa aula, por que é tão importante para mim, por que eu estou tão feliz fazendo esse trabalho hoje? Porque eu consigo falar com nutricionistas do Brasil inteiro, nutricionistas que querem trabalhar na área hospitalar. E só dentro lá do hospital eu não conseguia fazer isso, né? O hospital chegou um momento que ficou pequeno para mim, a faculdade também, eu estou aqui falando disso agora. Então, nos últimos tempos, eu fui conhecendo muitos profissionais. E não era só as recém-formadas que não tinham essa segurança. As que tinham bastante experiência também. Mas é porque elas não se valorizam, não olham para a sua própria história. E aí a gente já entra no próximo tópico, que é o seguinte. Se você não se valoriza, por que você quer que o médico te valorize? Consegue responder essa pergunta? Coloca pra mim aqui. É difícil, gente, responder essa pergunta? Se eu não me valorizo, tô aqui pensando, eu não me valorizo, mas eu quero que alguém me valorize. A primeira pessoa que precisa se valorizar é você. Então, não espere chegar no hospital, né, com o crachazinho nutricionista. Sou nutricionista, quero ser respeitada. Uma placa. Isso serve para tudo, gente. Isso serve para tudo. Então, pode ser que o Nutri que recém-formado não arrume emprego, a Nutri que tem 2, 3, 5, 9, 15 anos de experiência, não consiga uma recolocação profissional, porque ela não consegue contar a história de si mesma. Ela não acredita nela. Né? Não acredita. Então, assim, não espere que alguém reconheça você se você mesmo não se reconhece. Então, não tem como. Então, precisa fazer esse exercício. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Se vocês tivessem que escrever agora, aí eu quero que você escreve eu aqui nos comentários. Então, se você tivesse que escrever agora, assim, 3 qualidades e um ponto de melhoria sobre vocês, você estaria pronto? Você consegue responder agora? Você fala, Mônica, eu estaria pronto, eu conseguiria escrever agora. Coloca eu aqui nos comentários para eu saber. Quem conseguiria? Quem conseguiria? Faz sentido, gente? Então, quando eu entrevisto nutricionistas, né, quando eu faço esse trabalho de recolocação profissional e eu pergunto para a Nutri, né, vamos fazer um trabalho? Ó, mandaram até um palhacinho aqui agora, né? Quando eu faço esse trabalho de recolocação profissional com as profissionais e digo para elas o seguinte, olha, eu tenho um guia que chama Guia Carreira de Nutri. É um guia passo a passo para você se posicionar no LinkedIn. E ele tem um caderno de atividades que você precisa fazer ali uma lição de casa, né? Você precisa escrever seus pontos fortes, o que você precisa melhorar, né? Qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo profissional? Elas respondem para mim, não consigo escrever. E quando a gente não sabe escrever sobre nós mesmos, eu digo o seguinte, né? Vamos supor que você está numa entrevista de trabalho. E quando eu faço esse trabalho de recolocação profissional, eu converso sobre isso com elas, com essas profissionais. E eu digo para elas o seguinte, quando você não consegue escrever 3 qualidades sobre você a respeito do teu trabalho, quem dirá você contar para alguém? Quem dirá você numa reunião multiprofissional conseguir se apresentar,
conseguir se posicionar para dizer que você não concorda, né, com a conduta que as auxiliares e que as técnicas de enfermagem estão tendo em relação ao paciente, por exemplo. Tudo bem, Zila? Boa noite, sejam bem-vinda. Nossa, gente, minhas alunas aqui em peso, hein? Tô gostando de ver, maravilhosas. A Fer tá falando, hoje em dia todos os profissionais têm outro olhar sobre a nutrição. A UTI, os médicos não fazem nada sem me consultarem, mas foi uma luta. Então, né, Fê? Então, gente, é isso. É luta, é batalha. Não é assim, se formou, quero trabalhar no hospital. Gente, por favor, estou formada. Onde estão as vagas de emprego? Então, emprego se conquista, promoção se conquista. Carreira profissional se constrói. E isso é construído a partir do quê? Do autodesenvolvimento. Desenvolver soft skills, resiliência, inteligência emocional. Então, gente, essa é a primeira parte da nossa aula de hoje. Eu já vou partir para a segunda para dizer o que você precisa fazer para melhorar isso. Primeiro ponto, trabalhar a questão da autoestima. E aí, aqui nessa aula eu não vou conseguir te ajudar, mas você pode fazer alguns exercícios escritos, tá? Então, escrever. O primeiro deles é escrever as suas qualidades. Então, no material de apoio da aula de hoje, eu fiz aí um e-book para te ajudar, né? Então, com essa aula aqui, eu tenho certeza que você vai, né, já vai conseguir construir aí a tua história, a tua jornada e para seguir o passo seguinte, que é o como fazer, quais atividades eu posso fazer para ir me posicionando melhor, tá? Vamos lá. Tudo bem, gente, até agora? Vocês estão comigo? Clica aí no foguinho, clica aí no coraçãozinho, quero saber se vocês estão comigo, se vocês... Não é para correr para ir lá assistir Netflix, não, que o bom vai vir agora. Nada que eu já também não tivesse dito aqui, gente, que não faça total sentido para você. Porque assim, quando a gente não se conhece, qualquer coisa serve. Quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Esses dias, não vou nem falar o nome do hospital, nem o nome da pessoa, não lembro, mas enfim, só sei que o currículo dela tinha 3 folhas. O currículo dela tinha 3 folhas. A pessoa de um hospital, quase a minha idade, 50 anos, né? Quase uma senhorinha de meia idade, que nem eu. Saiu de uma instituição renomadíssima. Em um hospital assim, gigante. Eu não vou falar mais detalhes, porque aí eu vou entregar para o hospital, não pode, né, gente? Mas eu vou dizer o seguinte para você. Foi no UTRI de clínica a vida toda, nessa instituição. Agora está desempregada, apesar de ter 35 anos de carreira, contribuição em INSS, enfim, tudo mais. Talvez não queira se aposentar, talvez não esteja na idade ainda de se aposentar, mas ela não sabe o que fazer, ela não sabe para onde ir. Ela está procurando emprego. De quê? De nutricionista clínica. Agora sim, gente, é claro que tem profissionais que vão querer exercer a mesma função pro resto da sua vida, até ficar vovozinha, ok. Mas assim, por que não fazer carreira mesmo na área hospitalar? Né? Porque tudo bem a gente começar na carreira dando muito plantão, né, gente? Sem Natal, Carnaval, Ano Novo. Para nós que somos mulheres, e assim, é um grupo grande, né? Normalmente que trabalha nos hospitais são, a maioria, em sua maioria também, mulheres. Casamos, formamos família, filhos, aí vem o seu bebê, nasce, aí você tem que dar plantão. Eu já tive uma colaboradora, uma nutricionista que se separou, e eu tô em São Paulo, tá? A mãe dela tinha que vir de Minas Gerais para ficar com o bebê para ela dar plantão. Então, gente, você precisa escrever a sua história, a sua jornada, aonde estou, para onde quero ir, quais são os meus próximos passos, né? Não pode fazer igual o Zeca Pagodinho, né, gente? Deixa a vida me levar, tá? Então, olha para você e olha com carinho, tá? Então, falamos aqui de posicionamento, falamos aqui
né? Vamos deixar agora esse coração quentinho, dar aí um abracinho de borboleta que eu aprendi aqui numa influência, a Neuzinha do Jardim Consciente, maravilhoso. Quem precisar de ajuda, gente, nesse sentido de autoconhecimento, autoestima, ela é uma pessoa maravilhosa. Os cursos dela, tem vários cursos gratuitos, super vale a pena. Mas olhe pra você e te dê um abracinho de borboleta, né? É de todo o coração que eu trouxe isso aqui tudo pra você, tá? Agora, você já preparou, você sabe quem você é, você conhece a tua história. Aí, meu bem, agora ninguém te segura. Aí você vai, ó, né, pro tete a tete, você vai pro cara a cara. Porque se você tá insegura, você fala baixo. Se você tá insegura, você fala pra dentro. Se você tá insegura, você fecha os ombros. Agora, quando você tá, né, e é dona e dono de si, né, fica mais fácil. Por quê? A gente precisa lidar no ambiente hospitalar com situações de enfrentamento. Então, tem acho que foi a Paty que trouxe aqui agora nas mensagens, né, que precisava se posicionar com as copeiras, com as colaboradoras, por exemplo, tá? Então, hoje eu fiz uma postagem na hora do almoço, dizendo assim no post: os médicos não valorizam nutricionistas, né? Não reconhecem nutricionistas, uma coisa assim. Acho que foi isso. Mas, o que é... Não é o teu caso, tá, Paty? Acho que foi a Paty que escreveu, tá? Eu vou usar o exemplo, tá? Por que eu vou usar esse exemplo? Porque eu vi situações, eu vou chamar de vergonhosas. Porque essas situações, elas eram vergonhosas. E elas são vergonhosas para nós, nutricionistas. Então, eu vou começar com essa. Que é o quê? A gente não reconhecer e não valorizar a própria equipe. A gente não reconhecer e não valorizar a própria colega. Você já clicou aqui no aviãozinho e já chamou a colega de produção? Fala, amiga, vem aqui que você precisa escutar isso aqui. Porque uma precisa fazer isso para outra. Então chama a amiguinha, porque isso ela precisa escutar. Tá? Então assim, se a Nutri de produção tá lá achando que tá ralando, que só ela trabalha pra caramba, e a Nutri de clínica só desfila, que é isso, tá, gente? É isso que a nutricionista de produção fala da Nutri de clínica. Tá? Eu sei porque eu já fui Nutri de produção. Mas eu não tinha essa visão das minhas colegas. Eu tinha admiração. Eu tinha admiração pelos nutricionistas de clínica. E aí o que eu fiz? Eu batalhei muito para me posicionar, para elas me reconhecerem e me respeitarem. Fazendo o quê? Padronizando, organizando o meu serviço, melhorando a minha entrega, né? Que era a entrega dos meus colaboradores, tanto as copeiras quanto os cozinheiros, para os pacientes. Ontem a gente falou um pouquinho disso, né, gente? Servir comida quente, dentro da temperatura adequada, não é quentinho, gostosinho só para o paciente. É mais uma temperatura ali segura para o paciente. Então, assim, primeiro ponto, quer ser reconhecida, respeitada, valorizada? Começa respeitando a tua própria equipe. Eu já vi nutricionistas entrando na cozinha, na produção, porque, por exemplo, eu trabalhei bastante tempo em serviço de distribuição mista, né? Quando a gente tem as copas nos andares e a gente tem as principais refeições sendo dispensadas, o almoço, o jantar da cozinha. Então, eu trabalhava teve um período que eu trabalhei bastante tempo na produção, e aí o Nutri de clínica vinha para liberar os carros térmicos, né? Elas faziam checagem, pegavam o mapa dela, batia com o mapa da copeira e fazia ali uma validação das bandejas, do porcionamento das bandejas. Tinha nutricionista que entrava e não dava bom dia. Não dá bom dia para copeira, não dá bom dia para auxiliar de cozinha. E isso, gente, não é uma situação incomum de acontecer. Infelizmente, isso é triste. Inclusive, teve um período que eu não estava mais no hospital faz muito tempo, fazia isso muito tempo. Mais recente agora, eu estava trabalhando na faculdade como supervisora de estágio e um grupo de 3 alunos vieram conversar comigo porque eles estavam preocupados. Porque os funcionários da cozinha estavam organizando um motim contra a nutricionista, a chefe da nutrição. Então, gente, olha só aonde isso pode chegar. Isso é seríssimo. Isso é perigoso.
né? Então, assim, eu aprendi cedo, eu aprendi rápido. Comecei como técnica, então com 18 anos, eu bati muito cabeça, gente. Brigando com o cozinheiro, batendo boca com o cozinheiro, né? Então, assim, eu comecei a respeitar o lugar dele. Não é porque ele não tem... Pois é, né, Adriana? Isso é falta de educação, né? Isso tem nome, né? Então, assim, a gente precisa respeitar as pessoas pelo que elas são. Não porque falar, não, você é cozinheiro, você é menor. Isso chama o quê? Ego, vaidade. Né? Você se achar melhor que a outra pessoa. Achar que ela é uma subalterna. Achar que você tem faculdade e você é melhor do que ela. Então, tá cheio de nutricionista assim, gente. Então, primeira coisa, respeitar os seus próprios colegas de equipe, sejam eles outras nutricionistas, técnicas de nutrição, copeiros, auxiliares de cozinha, cozinheiros. Né? Quando eu cheguei na liderança, eu dizia para minha equipe toda, equipe técnica, de técnicos de nutrição, nutricionistas da clínica e da produção. Eu falava para eles assim, quantos nós somos? Ninguém é melhor do que ninguém, Adriana, exatamente. Então eu dizia para minha equipe, eu falava, quantos colaboradores nós somos? Éramos em torno ali de 40, né? Nutricionistas, entre técnicos, nutri de produção e clínica. E o restante da equipe, uns 180 colaboradores, era o pessoal do operacional. E eu dizia, gente, nós temos aqui, né, a parte a inteligência, né, a parte técnica aqui do funcionamento do serviço é nosso. Mas essa galera carrega o piano, eles acordam de madrugada para vir para cá, né? Minimamente respeito. E assim, era difícil, tá, gente? Porque às vezes eu tinha que falar isso para nutricionista. Eu como chefe do setor, em alguns momentos eu tive que chamar a nutricionista de clínica, né, e até a de produção para falar, escuta, você precisa ter educação para falar com o colaborador. E, gente, vou falar uma coisa para vocês, é muito mais difícil a gente ter que, vamos dizer assim, chamar a atenção de um colaborador que é um colega nosso ali, nutricionista, do que um auxiliar de cozinha, do que um cozinheiro, alguém do operacional. Por quê? Muitas vezes a gente tem que lidar com vaidades. Ela tem pós, ela tem títulos, então ela se acha a última bolacha do pacote. E, gente, na minha experiência, sabe o que deu muito certo e funcionou? Quando a nutrição clínica e produção começou a trabalhar juntas na mesma sala. É claro que eram períodos mais curtos, né? O nutricionista clínico estava muito mais nos andares, fazendo visita, orientação de alta e tudo mais, do que ali na sala de produção, né? Perto ali da cozinha, da distribuição. Mas foi uma coisa que eu fiz, foi um insight que eu tive e que deu muito certo. Um outro ponto que eu quero trazer também, que ajuda muito, é em relação a colaborador. Faça reuniões frequentes, porque assim, eu sei que a rotina, ela é surreal, é uma correria louca, né? É muito intensa a rotina, mas assim, a gente tem hábito de reunir para quê? Para dar bronca, para chamar atenção, para falar o que deu errado. E, gente, vamos combinar, se o hospital, né, não está bem estruturado ainda, você está organizando tudo, planejando tudo, tem muita coisa que vai estar errada. E a gente tem esse hábito. Então, o brasileiro em si não tem uma cultura do elogio. Nós somos uma sociedade da crítica, né? Infelizmente. Então, crie esses ambientes, sabe? Esses momentos de reunir para falar, gente, deu certo, mudou o cardápio, o cozinheiro mudou um tempero, reúne e fala, olha, o paciente gostou, foi legal. Mas aí faz o seguinte, né? Na hora de trazer esse elogio, né? Traz em público, faz um oba-oba. E aí, uma coisa, uma pontual, um detalhe que você precisa fazer um ajuste, aí ali no privado, você vai chamar ele ali na sua sala, nem que seja lá na sala do estoque, porque às vezes nutricionista nem sala tem, né, gente? Às vezes é no estoque que a gente resolve as coisas, tá? Então, esse é um ponto para você ser mais respeitado, sabe? Vai mudar
alguma alguma estrutura, enfim, dentro do seu serviço, vai mudar a rotina, procedimento, alguma coisa nesse sentido, e aí o que você pode fazer? Conversa com eles antes, conversa, né? Conta o que está acontecendo, né? Compartilha, olha, vou ter que mudar aqui um processo, a logística, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, eu tive centralização, né, da minha cozinha, porque eu tinha o sistema misto, e aí depois eu tive que centralizar tudo, tinha copa nos andares, deixei de ter, então isso mudou muito na rotina deles. Então, quando essas mudanças foram acontecendo, antes de eu fazer qualquer coisa, eu contava para eles, olha, a gente vai ter que passar por isso, isso e isso. Não, a gente vai mudar o sistema de distribuição, a gente está comprando um carro térmico diferente, novo, a gente vai ter que mudar aqui o porcionamento. O que vocês acham disso? Então, conversa, pede a opinião deles, né? Mostra, né? Faça com que seu colaborador se sinta também protagonista. Porque assim, se o colaborador também tem esse entendimento de que ele salva a vida, né, gente? Né? A gente está ali no hospital fazendo o quê? Colaborando, contribuindo. É só o médico que faz isso? Não. O que seria o trabalho do médico sem enfermeiro? Qual seria o desfecho, né, do tratamento que o médico propôs ali para o paciente sem a nutrição? Né? Como é que seria esse desfecho sem o nutricionista? Mas é só o nutricionista? Não, é a nutrição. Por isso que os meus alunos sempre escutam, gente, não dá para dissociar clínica com produção, é tudo junto. Né? É um conjunto, vamos unir forças. Então esse é o momento de união de forças. Uma outra coisa que eu costumo dizer muito, eu digo que assim, esperto, né, e inteligente é aquela nutricionista que ela faz ali uma parceria com a copeira. Gente, quantas vezes a copeira ela entra e sai do quarto do paciente? Muito mais vezes do que você. Sabe quanto o paciente consumiu, né? Por exemplo, eu tinha um trabalho incrível, né, de tão proximidade com as copeiras, que elas que me ajudavam, né, ajudavam naturalmente a equipe de nutrição clínica a fazer avaliação da ingestão oral. Elas entregavam um formulário, elas recolhiam, quando o paciente não deixava ali à vista, elas pediam. Controle de resto, né, do prato dos pacientes, elas que faziam, né, esse registro para as nutricionistas de produção da minha equipe, para a gente fazer a medição desse indicador, que é um resultado, e a gente vai falar disso amanhã. Já estou deixando um gancho aqui, deixando um gostinho para o assunto de amanhã, que é um complemento dessa aula de hoje, né? Ó, a Fê tá falando, isso é verdade, a copeira tem que ser nossa aliada. Quem come e quem não come. Exatamente. Gente, outra coisa, que a copeira entrega o ouro pra gente. Elas sabem quem tá trazendo comida de fora. Né? Olha só, essa é uma outra estratégia que você pode trazer também, para você ser mais respeitado no hospital que você trabalha. Não permitir... controle de resto e ingesta. Isso, Alzenir, isso, exatamente. Né? Um outro problema que é sério, que você também pode se posicionar, é não permitir alimento de fora, gente. Né? Você vai permitir que família, acompanhante, traga comida de fora? Entrega do McDonald's? Né? Do Zezinho da esquina? Então, eles têm comida escondida lá. Inclusive, às vezes, tem o apoio da enfermagem, né, gente? Olha que absurdo. O maior absurdo isso. Tá? Então, você pode chegar junto à direção do hospital e dizer o seguinte, olha, a gente precisa ter aqui uma normativa, né? A gente precisa instituir uma regra que não é permitido trazer comida de fora. Né? Inclusive, tem algumas redes de hospital. Outro dia, esse ano, minha filha teve internada numa rede grande de hospital, e isso tinha no... eu até ia mostrar aqui, mas não vou mostrar porque tem o nome de hospital, não é legal, né? Mas dentro do manual do paciente, tinha uma página inteira da nutrição. Como é que funciona o serviço, quais são os horários das refeições,
O que é isso? Tá claro que é um serviço que existe dentro do hospital, dentro da instituição. E que ele tem regras e ele precisa ser respeitado, entendeu? Eu, muito tempo trabalhando na área, eu não tinha isso instituído num papel, por exemplo. Mas o nutricionista clínico deixava muito claro. E ele dava uma orientação assertiva. E digo mais, quando você, nutri, que está aqui assistindo essa aula agora, perceber isso, e eu tenho certeza que você não concorda com esse tipo de coisa, é importante que você vá até ao acompanhante, o paciente, e relate quais são os problemas, quais são as consequências disso. Que existe legislação de boas práticas de manipulação, e o hospital que você trabalha respeita essas regras. E não é permitido trazer comida de fora por questões óbvias. E que se ele insistir, por exemplo, com esse comportamento, você vai fazer um registro no prontuário, porque essa responsabilidade precisa ser compartilhada. Ele não tem que achar que pode trazer comida de fora e tá tudo bem. A enfermagem é a mesma coisa. Né? Eu tenho uma aluna que inclusive relatou uma situação que a enfermagem fez e deixou, autorizou, encheu, vamos dizer assim, o saco da nutrição para deixar trazer um bolinho de aniversário de fora com a criança. A criança morreu. Isso é sério, gente. E é uma maneira de você se posicionar. Nutricionista que sou eu. Eu sou responsável técnica. Eu cuido aqui da alimentação. Por que eu tenho que ser extremamente vigilante e rigorosa com a manipulação dos alimentos, com o meu próprio colaborador, controle de saúde ocupacional que ele faz, certo? Controle de análise de água, de microbiológica, da água, limpeza da caixa d'água, para ir comprar no Zezinho da esquina. Não permita. Agora, se você não falar nada, não, nutrição daqui não fala nada. A Adriana tá falando que foi questionar com a direção, né? Muitos pacientes com diabetes que o familiar leva alimento que o paciente não está consumindo. Então, gente, isso precisa ser registrado em prontuário, que é o próximo ponto, tá? Pode ser que você diga assim, nossa, Mônica, mas isso é óbvio, né? Não, mas registro em prontuário, gente... Tem lugar que não existe registro em prontuário. Mas aí é o seguinte, tá? É que nem ontem eu falei na aula, tem alguns pontos na nossa área de atuação como nutricionista hospitalar que são inegociáveis. E o registro de prontuários é um deles, tá? Então, a triagem, o resultado da triagem que você faz do seu paciente, a sua prescrição dietética, o diagnóstico nutricional, tudo isso precisa constar em prontuário, tá? E é atividade obrigatória do nutricionista. Então, eventualmente, se você tiver... a Vivi tá falando, nos questionam onde está a legislação. Vivi, você tem que procurar a legislação, Vivi. Aí é o próximo tópico aqui. Vocês não estão deixando, eu nem... E pro próximo assunto, vocês já estão trazendo, vocês estão assim, Aonde é que está a legislação? Está na legislação. Agora, eu fiquei na dúvida. O que está na legislação? Que não pode trazer comida de fora? Não está explícito, né? Mas toda a parte de controle de qualidade, ela é obrigatória, tá certo? Que a cozinha onde é preparada a comida tem que ter uma estrutura XYZ, né? Que os funcionários precisam fazer exame médico, que você tem que ter ali não sei quantos POPs, né? Para garantir boas práticas de manipulação. Onde é que tá a garantia disso tudo, daquele alimento que tá trazendo de fora? Vivi? De jeito nenhum. Então é o seguinte, às vezes a gente, pode ser que a gente não mostre a seriedade que isso pode levar, né? Então, assim, por exemplo, mês passado,
eu fiz um workshop e aí a gente mostrou que bebês morreram por conta de problemas de boas práticas de manipulação do lactário. Então, assim, comida estragada mata. Então, você já pode começar por aí, tá certo? Outra coisa que, assim, produto vencido da cadeia pro nutricionista e pro estoquista, né? Então, assim, se essas coisas não são sérias, aí eu já não sei se o hospital que você trabalha é sério, entendeu? Então, assim, quando eu percebo que eu tô trabalhando num lugar que também não me leva a sério, eu também eu passo a reavaliar, sabe, Vivi? Porque, assim, sabe aquele ponto que a gente começou falando aqui nessa aula de hoje, de valorização? Então, assim, se eu não me valorizar e se eu estou aqui me impondo e não valorizam o que eu tô falando, então pode ser que esse não é o local que eu venha trabalhar, né? Aí você tá falando aqui pra mim agora, aí convencemos, mas trabalho árduo. Então, assim, não tem trabalho gostosinho em hospital, tá, gente? Não tem. Então, assim, o que eu vejo? Nutricionista de pediatria reclamando das mães. Ai, que mãe reclamona. Ai, não quero mais... Ai, vou sair desse hospital, vou trabalhar num outro hospital, porque eu, né? As mães daquele hospital reclamam demais. Você queria o quê, assim, só pra eu saber? Né? Até o momento que você se tornar mãe e teu filho estiver internado lá. Né? Até você ter um familiar teu internado num hospital e você se colocar num lugar, porque às vezes você não faz o exercício de empatia, tá? Então, assim, dei o exemplo aqui de duas nutris que eram alunas minhas, realizaram um sonho de trabalhar no hospital. Ficaram um mês, foram embora. Por quê? Porque estava desorganizado. O hospital era um caos. Quer chegar lá com tudo arrumado, tudo organizadinho. Isso não existe, gente. Eu acho que existe, mas acho que tem um ou dois hospitais no Brasil. Aqui em São Paulo, eu tô falando, tá? Não conheço de fora não, mas fora talvez no Rio Grande do Sul, né? Algum outro local, tá? Mas assim, no geral, eles contratam nutricionistas pra arrumar essas coisas, tá? Então, assim, tem um básico, gente, um básico que precisa ser feito pelo nutricionista, tá? Então, assim, é fazer valer todas as legislações, ter dúvida e procurar informação. Não tem certeza, não encontrou informação, entre em contato no CRN. Aí vão responder assim para mim: ah, mas é muito difícil entrar em contato com o CRN. É difícil mesmo, gente, é difícil. Esses dias eu tive que entrar em contato por conta de mencionamento de nutricionistas nos hospitais, tá? Então eu queria dar uma orientação assertiva para minhas alunas e eu disse o seguinte para elas: eu falei, gente, eu vou fazer esse trabalho, eu vou atrás dessa informação sólida, consistente, legítima para compartilhar com vocês. Demorou mais de um mês. Eu desisti? Não. Então, é uma questão de propósito, né? E, gente, assim, eu não conheci ainda, eu tenho de formada como nutricionista 23 anos, mais 5 de técnica, 28, né? Então, assim, nesses 28 anos, eu não conheci nenhuma área gostosinha, assim, sabe, gostosinho, facinho. Nossa, a gente chegou lá, ganho o meu dinheiro, gostosinho, tão fácil, tranquilinho. Gente, não tem. E eu acho que nenhuma outra área tem, gente. Não tem. Né? A não ser que, assim, a gente seja herdeira. Aí você já nasceu herdeira, você faz nada, entendeu? Mas é isso, gente. Isso se chama trabalho. Porque assim, eu na faculdade, quando eu tava dando aula para os meus alunos, eu dava aula de Yuan. Quem gosta de Yuan? Ninguém. Mas aí tem gente que vai fazer estágio, aí curte, se torna nutri de Yuan. Um monte de um monte de estudante torcendo o nariz para mim quando eu entrava na sala de aula. Né? Ah, porque eu vou ser nutri de consultório, que eu vou trabalhar em consultório, minha consulta vai custar R$1.000, eu só... Fala de novo, repete, R$1.000, tá bom. Gente, então assim, nutri de um ano é fácil, porque tem que lidar com funcionário falta, fornecedor não entrega mercadoria, cliente reclama horrores. Nutri de consultório, gente, você tem que fazer captação de cliente, captação,
né? Quanta Nutri aí falando de emagrecimento no Instagram, você vê por aí. Tem hora que eu nem aguento abrir esse Instagram de tanta propaganda, de tanta coisa de nutricionista que aparece que não aguento. Não é? É fácil para elas também? Não é. Gente, quando eu tava fisicamente no hospital trabalhando, a gente tinha ambulatório de nutrição. Os pacientes faziam busca no Google, tá? Porque eu sou uma Nutri geração antes do Google, internet de escada, tá, gente? Hoje já as coisas são muito mais modernas, né? E os pacientes pesquisavam tudo. Vocês acham que eles vão para o consultório sem pesquisar? Chega em um consultório qualquer sem pesquisar nada? Então, gente, não é fácil ser nutricionista. Então, assim, não tem facinho, não tem gostosinho. Então, façamos o minimamente o básico. Nutri-hospitalar, tem que conhecer todas as legislações, sim. Resoluções, sim. Eu era chata, a nutricionista encrenqueira, briguenta. Ia para as reuniões, ia ter que fazer reforma na minha cozinha. Eu falava, vai fazer no horário que eu disser que vai fazer. Não, a gente vai fazer à noite porque é mais tranquilo. Ok. Ah, não vai ter para fazer à noite porque custa caro, tem que pagar adicional noturno para os funcionários. Problema da manutenção? Esse problema não era meu. Ah, mas por que você... Porque tá aqui na legislação. Eu ia para todas as reuniões com legislação embaixo do braço. Eu era a louca da legislação. Vocês acham que eu me impunho ou não? Vou contar o caso agora do médico nutrólogo. Então, assim, gente, já teve algumas situações que eu achei que eu ia perder o emprego. Mas, assim, eu falei, bom, eu posso até perder o emprego, mas eu não vou perder a dignidade. Né? Faz sentido, gente? Vocês estão aqui comigo? Conta aqui, vocês estão... Tá dando para entender? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui que é difícil. Ó, a Thay tá falando que é técnica e passa por cada uma com os funcionários. Lidar com o funcionário da cozinha não é fácil. Não é. A Yumara tá falando, já levei muitos esporros de médico, técnico e até de familiar. Gente, não é fácil. Então, assim, ontem eu falei, né, no encontro de ontem, que nem sempre é por grana. É uma área que é muito gratificante pra gente. É muito gratificante. Porque assim, pelo menos, eu tive experiências incríveis com pacientes. É claro, né, com reconhecimento de toda a equipe, da minha chefia, da diretoria, dos médicos. Mas para mim, o meu amor, né, e a minha realização, acho que era isso, né? A realização profissional estava em atender bem o paciente e desenvolver a minha equipe. Porque quando a gente percebe, enxerga essa veia que a gente pode desenvolver pessoas, que a gente, enquanto profissional, pode tornar, por exemplo, a vida de um auxiliar de cozinha que não sabe nada e ali depois de um ano ele sabe preparar salada, ele sabe preparar sobremesa. Gente, isso não tem preço. Isso não tem preço, né? Ó, a Fabi tá falando, tem estagiário de nutrição e alimentação escolar que não tem paciência de lidar com os funcionários. Não existe isso de termos que ser resilientes. Acho que ela vai terminar aqui, né? Olha, o estagiário eu até entendo, né, Fabi? Porque ele também é um profissional em desenvolvimento, né? Em desenvolvimento. Ai, meu óculos tá doendo aqui em minha cabeça. Então, olha só essa situação do nutrólogo que eu vou contar aqui para vocês. E o próximo ponto aqui pra gente ir chegando ao final aqui dessa live, dessa aula, pra gente continuar amanhã, tá? Esse profissional nutrólogo, ele tinha uma idealização de que ele tinha que cuidar de toda a parte de terapia nutricional dos pacientes e fazer prescrição de tudo. De parenteral, ok, porque é uma atividade privativa do médico e isso aí, né, que nem eu falo, né, tem algumas questões na nossa área que são inegociáveis. Então, parenteral ok, enteral
fazia sentido, porque tinha toda uma questão de pagamento, de convênio, tem isso também, tá, gente? Então, ontem vi que teve algumas nutricionistas que ficaram meio aborrecidas, porque o nutrólogo também prescrevia, mas vai dar uma olhada com a área comercial do hospital que você trabalha, se também não tem uma questão nesse sentido, sabe? Para você entender, né? Porque eu acho que faz muito mais sentido também você ter uma equipe multiprofissional, que você consiga conversar com o médico, discutir o caso com esse profissional para melhorar a vida do paciente do que a prescrição propriamente dita, não é verdade? Mas aí tem a questão da suplementação via oral. Nem isso ele queria deixar a minha equipe prescrever. E aí eu comecei a ir para o embate em algumas reuniões com ele. Então, gente, eventualmente o nutricionista vai precisar ir para algumas situações de enfrentamento. Não é que dizer briga, tá, gente? Enfrentamento para discutir ali uma situação, para se posicionar. Só lembrando que você não consegue se posicionar se você não se conhece, se você não é confiante, né? Então, assim, respeita a tua história. E faz lá o exercício no material de apoio que a gente vai mandar no grupo entre hoje e amanhã, tá? E já vou falar a palavra-chave, tá, gente? Já vou encerrar e já falo também a palavra-chave de hoje para concorrer à bolsa, né? Vou abrir inscrições para a formação amanhã, vou contar tudo para vocês o que tem por dentro e aí a gente vai sortear a bolsa e vai contar aí nos próximos dias, tá? Então, eu não consegui ir muito para frente conversando com esse médico na reunião da MTN. E ele foi, né, levou essa situação para minha chefia, que na época era um diretor clínico, médico também. E ele me ameaçou, né, me denunciar para o comitê de ética do hospital, né? E aí minha chefia me chamou, meu diretor me chamou e me contou essa situação. Eu fiquei bem chateada, né? Fiquei bem triste, decepcionada, inclusive, porque eu acho que ele é uma pessoa que não teve coragem, né, de me enfrentar, de conversar comigo e de ter uma compreensão de que a gente podia fazer um trabalho de equipe. Aí ele foi chorar as pitangas pro meu chefe, né? Mas aí eu também cheguei pro meu chefe e disse o seguinte, falei, olha, a gente tem, por isso eu falei que a gente tem que pegar a legislação. Eu peguei a legislação do CRM. Falei, atividade privativa do nutricionista. Fazer prescrição dietética, prescrição aqui do suplemento, eu também posso prescrever. Então, assim, eu quero que ele mostre um documento, uma legislação dizendo que só ele pode fazer isso. Eu falei isso pro meu chefe. Aí eu disse o seguinte, falei, porque aí, se a gente não entrar numa negociação, a gente vai pro comitê de ética. Nós dois vamos. E aí eu quero ver com que base, com que embasamento ele vai se defender lá no comitê de ética. E aí a gente vai entender, né? Qual que é a compreensão, a visão do comitê de ética nesse sentido. É claro que eu fiquei com medo de perder o emprego, né, gente? Mas o meu chefe disse o seguinte, falei, não, a gente não precisa chegar nesse extremismo, eu vou conversar com ele e a gente entra aí num acordo. Né? Então foi assim que ele passou, né, a não fazer mais a prescrição da terapia nutricional oral para os pacientes, que até isso ele fazia. E ele queria mais, tá? Ele queria mais. Ele queria fazer, sabe o quê? Ele queria participar da consulta com a nutricionista no ambulatório de nutrição. Na época a gente tinha, falei bastante de deshospitalização ontem, e olha só como os pacientes precisam, gente, de nutricionista no pós-alta. Nesse hospital de oncologia, a gente tinha aproximadamente por mês 300 atendimentos por mês de pacientes oncológicos em tratamento. Isso é muita coisa, gente. E aí ele queria tirar, né? Queria tirar ali uma sardinha, né? Filar ali alguma coisinha desses 300 atendimentos que eu, né, na época eu tinha uma Nutri, eu era gestora do serviço de nutrição, e a gente tinha uma Nutri exclusiva só para fazer ambulatório de nutrição, de segunda a sexta ela fazia atendimento. 300 atendimentos. Agora fala pra mim, paciente precisa ou não precisa de orientação de alta, gente?
na deshospitalização e do segmento. Então, estamos chegando até o final da jornada do paciente, fazendo o nosso trabalho como nutricionista de verdade, nos posicionando, mostrando que a gente está ali em todos os momentos. E olha, e tá tudo certo pagar por isso. O paciente pode pagar uma consulta no pós-alta para você, por que não? Né? A Sawak tá falando, se ele queria ficar em todos os espaços da nutrição, era para ter cursado nutrição. Não é, amada? Exatamente. Exatamente. Gente, olha só. O próximo ponto aqui para a gente falar de respeito, posicionamento, valorização é resultado, tá? Então, o que eu quero deixar aqui de mensagem para você agora? A gente precisa ter os registros, eu falei daqui, né, agora há pouquinho, da obrigatoriedade de ter registro em prontuário. Mas eu vejo muitos nutricionistas nem registrando o prontuário, piorou em outro local. Já tive várias alunas que eu pergunto, onde você registra os dados? Quantos pacientes você atende no mês? Quantos foram triados? Quantos você indica terapia nutricional? Ah, anota no bloquinho, anota no caderninho. Gente, então assim, Nutri precisa aprender a mexer numa planilha de Excel. Fazer uma apresentação no PowerPoint. Como é que vai para uma reunião discutir um caso clínico? Ah, vamos supor, eu quero implantar o protocolo de abreviação de jejum, projeto Acerto. Você precisa ir lá e dar uma aula para a equipe médica. Como é que você faz isso sem saber fazer uma apresentação no PowerPoint? Não saber preencher uma planilha de Excel para gerar um gráfico, para gerar um resultado. É disso que a gente vai falar amanhã. Tá? Porque assim, eu já tinha meu serviço muito bem estruturado e chegou uma auditoria um belo dia e fez uma série de perguntas. E a gente tinha muito bem estruturado o serviço, os pacientes eram atendidos, era ali uma Nutri para 30 pacientes mais ou menos. E ela começou a fazer uma série de perguntas, a gente não tinha isso em planilhas. E foi surreal, gente. A gente teve que conversar. Sabe o que essa auditora virou para mim e falou? Ela falou, quando a gente não tem evidência do que a gente faz, é como se o nosso trabalho não existisse. Gente, isso pra mim doeu lá na alma. Porque eu sei que o nutricionista trabalha e não é pouco. Principalmente em hospital. Né? E ser nutricionista hospitalar é ser um profissional raro no mercado, gente. Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Não é verdade? E a gente vai continuar essa conversa amanhã falando aí desse resultado de indicador, como é que eu gero indicador. E eu elaborei um material de apoio maravilhoso com 3 indicadores simples para você começar. Nesse material de apoio eu coloquei até fórmula para você, Nutri. Que é mais mastigadinho do que isso aqui. Fica aqui comigo, não vai embora que eu vou dar recadinhos finais. Deixa eu beber aqui meu chazinho. Deixa eu ver aqui os recados as mensagens que vocês estão deixando para mim. Claudine falando, verdade, médico sendo médico, querendo se intrometer em tudo. Aí é que tá, né, Claudine? Ele vai se intrometer até aonde a gente deixar. Mas a gente não vai deixar, porque eu já dei alguns exemplos aqui pra vocês hoje. E amanhã eu vou dar mais. Então você não vai deixar mais o médico se intrometer. E, gente, eu vou falar mais uma coisa, tá? Assim, pode ser que sim, tem médico que é assim, se intrometer em tudo. Mas às vezes o médico ele não tá nem se intrometendo, ele tá fazendo coisas porque tem gente que não tá fazendo, então ele simplesmente faz. E eu vou dizer mais, eu acho que ele tem muito mais coisas para se preocupar, com exceção do nutrólogo, né? Vamos pensar nos outros profissionais, do que pensar na nutrição. Ele tem muito paciente para atender, né? Ele também tem resultado para entregar, né? Tem muito hospital cobrando desfecho clínico de médico, resultado nesse sentido. Tá? Então, assim, tem muito médico que não tá nem aí, meu bem, porque você tá pensando, né? Pode ser que você queira o reconhecimento dele, a valorização, então apareça. E é disso que a gente vai falar na aula de amanhã. A Zenir tá falando, no hospital que trabalha do lado do meu consultório hoje, a médica atendeu o paciente e depois estava dando orientação para ele, sabendo que eu estava do lado. Tem umas intrometidas assim, né? Alzenir, se eu fosse você, eu tinha chegado então. Olha, oi...
Eu sou a Zenir, sou a sua nutricionista, eu tô aqui para te dar a sua orientação, tá bom? Conheço desses profissionais. Mas, gente, é aquilo, ó. Mete o carão, vai lá e fala. Porque se a gente não fizer, vai alguém que vai. Tem gente que faz, que é intrometido? Tem, mas tem médico que não. A gente tem muito mais com o que se preocupar. Acho que um bom ponto é fortalecer a equipe interdisciplinar, exatamente. E você fazer parte, né, Nutri, das reuniões. Vá nas reuniões de discussão de caso clínico, reuniões que, né, hoje o pessoal está usando muito esse termo de round. Então participe. Ah, não tem MTN no hospital que você trabalha? Puxa a fila, implanta MTN no hospital que você está trabalhando. Tem legislação para isso, tem checklist. Né? Tem a minha mentoria que eu vou falar amanhã, vou abrir as inscrições, vou contar tudo para vocês. E tá com uma oferta especial, sensacional, imperdível, né? Um bocado de coisa em dobro, vocês vão ganhar todos os meus cursos. Mas vamos lá, recados finais. Gente, material de apoio a gente só vai disponibilizar nos grupos, tá bom? Se você tá no grupo, se você não está no grupo, manda um direct pra gente que a gente manda o link para você entrar. Amanhã eu vou falar a última palavra-chave. Não vai ser amanhã o sorteio, tá bom? Então amanhã é o último dia da jornada. Eu vou falar a última palavra-chave. Para você concorrer à bolsa, você precisa ter as 3 palavras-chave. A palavra-chave de hoje é coragem, tá certo? Tá? Então a gente vai liberar um forms depois de amanhã. E aí você vai preencher um formulário para concorrer à bolsa de estudo, tá certo? Deixa eu ver a Adri falando, mas tem outra coisa também, paciente valoriza mais os médicos do que os nutricionistas. Adriana, até ele conhecer aquela Nutri top, maravilhosa, gata. Vai lá, mete o carão, pode ser que ele não valorize, porque você ainda não apareceu. E eu vou dizer outra coisa também, tá? A gente não pode transformar, por exemplo, tem paciente que acredita, mas não faça disso uma crença limitante. Não se paralise por causa disso. Porque quando a gente fica muito preso nisso, a gente não evolui. Então, gente, evolui. Vai dar atenção para quem quer te ouvir. Vai ser nutricionista daquele médico, não, daquele paciente que quer ser seu paciente. E vou falar mais, né? Tem nutricionistas que são tão bons dentro dos hospitais que os médicos convidam para trabalhar no consultório deles. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo, tá? Então, quando a gente mostra que a gente tem autoridade, que a gente é um nutricionista que conhece legislação, resolução, implanta protocolo, mostra resultado, que é a aula de amanhã, você aparece. E você é tão boa, você passa a ser tão valorizada, tão notada, que ele te quer no consultório dele. Tá? Então, esse é um dos sinais que você está sendo reconhecida e valorizada, e a gente vai continuar esse papo amanhã. Gente, acho que eu ajudei todos os recados finais. Uau, hoje foi 1h30, ontem foi 1h15, eu achei que ia levar menos tempo hoje. Mas foi incrível, maravilhoso. Amanhã eu abro inscrições também para minha mentoria com formação, tá? Já vou deixar alguns spoilers aqui para você. Vai ter acesso à plataforma em dobro. Você vai ter acesso a todos os meus cursos e umas surpresitas más. Então vocês precisam vir amanhã para eu terminar de contar essas surpresas e essa oportunidade super exclusiva que a gente está fazendo aqui nessa última jornada. Combinado? Eu te vejo amanhã. Foi incrível, foi surreal. E eu, esqueci de... Eu espero que vocês tenham tirado uma foto bonita minha, né? Eu vou até fazer uma foto, uma posição, uma pose agora, mas sem foto com boca aberta, né? Olhando pro tempo, pra cima, pro teto, tá bom? Então, vou ficar aqui quietinha pra vocês fazerem uma foto legal. Me marca nos stories que eu vou te remarcar. Gente, um beijo, uma noite maravilhosa. Eu encontro vocês amanhã aqui às 8. Tchau, tchau.
Ó, a Gi tá falando da vestimenta. Gi, volta amanhã que eu respondo essas perguntas, tá bom? Ótima aula, top demais. Gratidão por disponibilizar conhecimento. Boa noite. Só consegui entrar agora, estou de plantão. Acho que a Nelly, com essa fotinho aqui, que tá aqui, Nutri.nutrição. Nelly, querida, guerreira, maravilhosa, né? Deixei, acho que, todos os recados aqui. Gente, se alguém não estiver no grupo, manda mensagem pra gente no direct, que a gente coloca vocês lá no grupo, tá bom? Amanhã vai ser maravilhoso, tá? Eu vou falar de indicadores e vou trazer exemplos de 3 que são fáceis pra vocês implantarem, tá bom? Beijo! Tchau, tchau.